Bom, galera, eu tenho ficado um pouco ausente do canal nas últimas semanas. Eu tô com muito trabalho, final de ano pesado, de programação, de entregas de sistemas, algumas coisas que eu fechei. Mas eu decidi gravar esse vídeo no formato de mesa de bar, tá? Eu gostaria de sentar com todo mundo e conversar com todo mundo que me procura e trocar uma ideia e falar, olha, faz assim, faz assado, tomando uma coca que eu não bebo, mas muita gente tem me procurado, tá? Perdido, assim, meu, para onde eu vou, o que eu faço, por onde eu começo, o que é preciso. Muitas vezes muita gente já está no meio do processo e não sabe para onde vai. E eu decidi montar um vídeo que seria uma timeline, tá? Um passo a passo, resumo do que você tem que fazer, de quais os etapas que você precisa passar no cachorro para conseguir chegar até a sua cidadania húngara, tá? Então eu vou dividir esses assuntos, vou conversar com vocês. Eu vou abordar isso bem superficialmente. Eu quero fazer realmente um vídeo assim, ó, faz isso, como se eu estivesse conversando com cada um de vocês. Vários assuntos que eu vou falar, Trianon, territórios que a Hungria perdeu e tudo mais, eu já falei em outros vídeos. Então, se você tem dúvidas sobre isso, por favor, procure esses vídeos, tá? Eu não vou falar aqui como é que você faz para aprender húngaro, porque eu já tratei esses assuntos em outros vídeos. Eu já dei várias indicações. Então, eu vou tentar ser bastante efetivo, tá? Para te falar, olha, faz assim, faz assim, faz assim. O ponto que eu quero deixar claro, isso é minha opinião pessoal, tá? Então, foi o meu processo, foi a maneira que aconteceu. Não é válido para todo mundo. Eu já sou cidadão húngaro, tá? Eu já estou naturalizado. Então é um processo que eu acabei enfrentando ele inteiro. Lembre-se sempre, a informação oficial é a do consulado, tá? Então eu vou dar as minhas opiniões e a minha experiência, mas quem vai validar o seu documento, quem vai fazer a sua entrevista, quem vai marcar, quem vai resolver é tudo consulado, tá? Então vocês procurem a fonte oficial. Então, ponto 1, pessoal. Quem era húngaro na sua família, tá? Porque na minha família, eu sou descendente de italianos, por isso o sobrenome Passaia, e diziam que eu era descendente de húngaro e de tcheco. Mas, na verdade, o tcheco era iugoslávio, e o iugoslavo era húngaro, tá? Nasceu na Hungria em 1910, então os meus bisavós, os dois, eram húngaros, tá? A minha bisavó nasceu em Arad, bem na fronteira da Hungria com a Romênia, hoje, em 1910, quando ainda era a Hungria. E o meu bisavô nasceu em 1910 também, num território que chama Versac, hoje é Sérvia. E ambos eu poderia usar a documentação. Eu fui atrás da documentação da minha bisavó, porque eu tinha o passaporte dela, estava bem mais fácil de localizar. Então, assim, o primeiro ponto é descobrir quem é húngaro na sua família. O segundo ponto importante é você descobrir quando ele veio, tá? Porque, em regras gerais, deixar isso bem claro, é uma opinião pessoal minha, os húngaros, a grande maioria dos descendentes húngaros, são dos húngaros que nasceram nos territórios que a Hungria perdeu, tá? Então, em territórios que hoje são Romênia, que hoje são Sérvia, que hoje são Croácia, até em cima a Eslováquia. E esses húngaros, processo simplificado, processo com entrevista, que foi o qual eu fiz, tá? Então a grande maioria entra nesse caso, tá bom? E após isso, de 1945 até 1956, Cortina Vermelha, comunismo na Europa. Em 1956 houve a Revolução Húngara, tá? Contra os stalinistas. Então, geralmente, o pessoal que é descendente de húngaros que fugiram da Segunda Guerra, ou da Revolução Stalinista de 56, ou até após isso, tá? Eu conheço pessoas que são descendentes de húngaros que vieram para cá nos anos 2000. Esses descendentes podem fazer o processo tradicional, que é aquele que não exige entrevista, tá? Então, por isso que é importante você, primeiro, saber quem é húngaro, depois, quando que ele veio para o Brasil, tá? E aí você entra em contato com o consulado e verifica qual que é o seu processo. Só um adendo sobre todo esse assunto de Trianon, dos territórios que a Hungria perdeu, da Transilvânia, Iugoslávia e tudo mais. Eu fiz vídeos falando só sobre isso, eu mostrei mapas, tá? Então eu não vou entrar a fundo aqui nesse vídeo. É importante que eu quero frisar bem para ninguém
assim, pode parecer que eu estou sendo um pouco pessimista, um pouco realista, tá? Eu prefiro a palavra realista, que é o seguinte, vai demandar muito psicológico, vai demandar muito tempo, muito esforço e custos, tá? Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. Então, eu não quero desmotivar ninguém, mas você tem que ter em mente que você vai ter que estudar um húngaro, isso vai levar um tempo, tá? No meu caso, levou 1 ano e 7 meses até eu fazer a entrevista. Eu conheço pessoas que fizeram em 8 meses. Eu conheço pessoas que estão há 3 anos e não fizeram. Eu conheço pessoas que fazem aula há 3 anos e já reprovaram, tá? Então nem tudo é facilidade, a maioria passa de primeira. Só que assim, pessoal, tenha em mente que não é um processo que você vai começar de um dia para o outro e vai sair, vai resolver, tá? Eu vou citar como experiência própria, porque eu sou descendente de italianos, eu posso falar, tá? Não é só você ir lá, ficar 45 dias morando numa casa alugada e aí passa o guardinha, vê que você está lá, carimba e você vira cidadão. Não é assim que funciona. Então, de fato, eu vou falar pela minha experiência própria. Eu fui convertido a húngaro. Tá? Hoje eu sou húngaro de amor, de coração. Szeretlek Magyarország, porque de fato no processo ele te converte. Quando você começa a aprender húngaro, você começa a entrar na cultura, você começa a pesquisar sobre a Hungria, os meus papéis de parede são todos húngaros, meu cachorro tem nome húngaro, eu e minha mulher a gente só fala sobre a nossa mudança para a Hungria nos últimos tempos, então você é convertido, tá? Eu estou falando isso para deixar claro, porque algumas pessoas me procuram. Essa semana um rapaz me procurou em específico, não é a primeira vez, mas essa semana aconteceu. E ele queria basicamente saber o que faz. Porque ele estava morando na Irlanda e ele queria continuar morando na Irlanda. Tá? Ele está lá com visto de estudo de inglês e trabalho. E ele não quer ir embora. E aí a cidadania húngara é uma cidadania europeia, você tem direito a morar em qualquer país do bloco da União Europeia e ele queria continuar lá. Então ele me perguntou como é que é, eu preciso, tal, mas aquela coisa que você não está envolvido, você simplesmente quer pagar e pegar. Tá? E depois ele postou no Facebook uma página perguntando se algum despachante aqui no Brasil resolve tudo, porque ele não tem como correr atrás e ele quer fazer. Tá? Então, desculpe ser realista, mas é muito difícil. Tá? Vai demandar tempo, vai demandar esforço e não é fácil. Então você vai ter que querer ser húngaro, vai ter que merecer para você de fato conseguir chegar à sua cidadania. Tá? Outro ponto importante, eu gastei aproximadamente uns 10 mil reais com minha cidadania. Tá? Isso não é uma regra, eu já vi muitas pessoas que gastaram muito menos. É que eu estudava em São Paulo, e o meu maior custo foi de ir e voltar de São Paulo durante um ano, fora o custo do curso lá, o custo dos livros. Depois eu fiz mais 8 meses de aula intensiva, que também despendeu dinheiro. Tá? A parte de documentação e de pesquisa de documentos foi a menor disso tudo. Tá? Então realmente não é um dinheiro que você vai gastar com a cidadania, mas em aprender o idioma no meu caso. Tá? Uma outra coisa do meu processo, pessoal, eu fui fazer a entrevista em Brasília, que acabou me tomando um custo também, porque na época tinha um tempo de espera maior aqui no consulado de São Paulo, estava bastante atarefado, que hoje em dia já diminuiu bem, mas eu fui fazer essa entrevista em Brasília, então também acabou tendo um custo disso aí no meu processo. Tem pessoas que gastam muito menos, que levam muito menos tempo para fazer aula, e tem pessoas que gastam mais, tem pessoas que vão para a Hungria, que fazem aula no Palace, que não são baratas, que ficam lá, que morando, hospedadas, comendo e tal, então vai gastar mais. Então é muito variável, mas a minha experiência própria, como eu estou falando, em torno de 10 mil reais. E só para deixar muito claro, eu estou falando isso porque foi o que eu enxerguei durante esse processo, tá? A minha turma de húngaro começou com mais ou menos, eu diria que 18 a 20 pessoas. Um ano depois, tinham 6. E assim, pessoal, desses 6 que ficaram, eu fui o primeiro a fazer entrevista em março. E agora, semana passada, já em dezembro, o Rafael fez entrevista, o Marco Rafael.
e passou. Ele é o segundo. Marco Rafael, parabéns, cara. Então, assim, de uma turma que começou com 20 pessoas, tem dois, tá? 2 anos e meio depois, que conseguiram ultrapassar essa barreira. E eu falo isso para vocês sendo muito realista, porque eu não quero que ninguém comece, que eu vi isso acontecer, faça 6 meses, se esforce 6 meses, despenda de dinheiro, gaste, invista tempo, mas depois desista, tá? Então eu acho melhor você pensar bem, você calcular bem que não vai ser fácil antes de você começar a investir o seu dinheiro e tentar fazer um monte de coisa e depois parar, tá? A cidadania ela realmente tem que querer muito, tem que ir para cima, tem que ser muito persistente. Eu pensei em desistir 2, 3 vezes, tá? Tô sendo realista. Que assim, eu chegava com a cabeça explodindo e falava, nossa, esse idioma não é para mim, esses verbos, esses possessivos que eles conjugam de forma diferente, a aglutinação, e eu chegava em casa na curva e bochana. Só que pra mim eu tinha muito claro em mente que eu queria ir embora, aí eu ligava a TV, tava o Cunha e a Dilma lá se catando, e o Datena falando que não sei quantos foram esquartejados, que o pai estuprou a filha, não sei o quê. E eu desisti, eu falei, não, realmente eu não tenho pra onde ir, e eu tenho que continuar. Mas assim, eu apanhei muitas vezes, eu caí de cara no chão, tô sendo realista, e levantei, tá? Então eu não quero iludir ninguém e falar, olha, vai lá, é fácil. Como o colega da Irlanda me procurou aqui, eu poderia falar para ele, não, vai que é simples, não é. Bom, pessoal, agora a questão que vem é, a grande maioria vai fazer o processo simplificado exige uma entrevista. Muitas pessoas me perguntam, mas como é a entrevista? Não existe um script, tá? O cônsul é livre para te perguntar o que ele quiser. Ele pode fazer a entrevista em 5 minutos, ele pode fazer em 50. A sua profissão pode interferir. Assim como na minha entrevista eu falei da minha profissão, ele começou a perguntar coisas sobre a minha profissão. Então, se você tem filhos, ele pode perguntar sobre os filhos, tá? Então é tudo muito relativo, não existe, vou falar, ele vai perguntar A, B, C e D, não vai. O que você tem que ter em mente é que você precisa ter um nível de comunicação, de entendimento, principalmente, para você entender o que está sendo perguntado e responder ao menos de forma objetiva, tá? Então, muita gente chega nesse nível em 6, 8 meses, muita gente leva 1 ano e meio, como eu levei. Como eu disse, eu acho um prazo otimista, porque eu sou o primeiro da minha turma, tá? E tem pessoas que fazem a entrevista em 6, 8 meses. Eu já ouvi falar de duas, uma aluna do meu antigo professor e uma do atual. Parabéns para vocês, inclusive. Fora de série. Mas a questão é, você tem que saber se comunicar o básico, você tem que conseguir entender o que eles vão te perguntar e vão falar para você. Você tem que apresentar o seu pedido de cidadania, os seus formulários preenchidos, o seu perfil de próprio punho, o currículo de próprio punho. Então você tem que ter uma certa comunicação para poder fazer essa entrevista, tá? Então você vai ter que aprender o idioma, não tem o que fazer, tá? Em um nível, eu diria, até baixo, eles são bem flexíveis com relação a isso, mas o baixo do húngaro, para mim, despende o mesmo sacrifício que você aprendeu o médio para alto do inglês, tá? Porque é um idioma difícil. E eu diria que existe uma chave no húngaro, tá? Porque você leva muito tempo para entender como ele funciona, todas as regras, todas as conjugações, os possessivos, a aglutinação, para você começar a entender isso, e de repente você vira a chave e deslancha, tá? Então é um idioma que o inglês é um idioma que eu diria que ele tem uma curva de aprendizado que vai suave. Então você vai aprendendo. E geralmente você chega aqui em cima e você estagna, mas já num nível muito alto. O húngaro não, você demora muito tempo para aprender todo o básico dele e depois você deslancha. E nesse muito tempo aqui que a pessoa não evolui, geralmente ela desiste, tá? Então eu faço essa analogia aí que eu gostaria de deixar claro para vocês. Agora o que eu quero dizer para vocês é, eu não sou o primeiro que fiz a entrevista, eu mesmo conheço dezenas já que fizeram a entrevista e passaram. Eu não sou o último, tá? Você que está vendo esse vídeo, se Deus quiser, logo já encara essa entrevista e passa. E é possível, tá? Não é nada de outro mundo.
Você vai conseguir aprender, eu torço muito por você, eu sou muito otimista. Então vai em frente, cai de cara, tá? Nós estamos numa situação muito melhor que os nossos antepassados, tá? A minha bisavó veio para cá sem saber nada de português e sem conseguir se comunicar e no meio de uma guerra, tá? E eu tenho a internet, eu tenho vários vídeos, eu tenho professores, eu tenho um monte de coisa. Então encara de frente, tá? Em nome dos seus antepassados, no seu nome, luta, porque realmente é possível, tá? É difícil, não estou falando que é fácil, mas muita gente já conseguiu e você também vai. Tem que persistir, como eu disse, eu fui à lona várias vezes, levantei e fui em frente, tá? Então não desista. Beleza, pessoal, agora uma dúvida que eu ouvi essa semana do Rafael, que ele me perguntou, ele passou na entrevista e ele me perguntou, e agora? Agora o seguinte, pessoal, quando você faz a entrevista, entenda que não é o consulado aqui que vai assinar a sua naturalização, tá? A naturalização, eu já falei em outros vídeos, ela foi assinada pelo Jan Zader, que é o presidente da Hungria. Você imagina a assinatura do presidente, tá? Então são pessoas de um nível gigantesco dentro do país. E vocês imaginem que não é fácil, tá? Essa parte burocrática ela não é fácil. Então o que acontece é o seguinte, o cônsul ele assina, literalmente ele autoriza o seu processo, ele dá a entrada desse processo no sistema e despacha para a Hungria. Então tudo isso é feito lá, tá? Então a sua naturalização é feita lá, a sua identidade, cartão de endereço, ele é feito lá, tá? A sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, o seu passaporte, o que quer que seja, é feito na Hungria. Então, após você passar a entrevista, você vai ter um prazo para essa documentação chegar lá. Lá ela vai ser conferida novamente e essa documentação volta para cá. No meu caso, levaram 7 meses. E aí você tem a cerimônia de posse. E a cerimônia de posse, geralmente, elas acontecem no dia 15 de março ou no dia 23 de outubro, tá? Então, assim, se a sua documentação chegar aqui em janeiro, provavelmente você vai pegar ela no dia 15 de março. Que aí eles fazem uma cerimônia, você faz o juramento, você canta o hino, tem uma cerimônia muito legal, no meu caso tiveram danças húngaras, teve os escoteiros cantando, muita pessoa discursando, falando sobre a Revolução, e é muito legal, tá? E essa cerimônia, a sua documentação não basta ela chegar no Brasil, tá? Então tem que acontecer a cerimônia de posse. Mas no meu caso, tá? Eu vou sendo bem categórico, eu fiz a minha entrevista no dia 22 de março, a minha documentação chegou no Brasil no dia 15 de outubro, e obrigado, Mandy, que foi muito bacana comigo, eu fiz a posse no dia 22 de outubro, tá? A comemoração do feriado do dia 23, que é a revolução contra os stalinistas, contra o comunismo da União Soviética, tá? Então, o meu processo todo aí de entrevista até pegar a cidadania foram 7 meses, mas eu dei muita sorte. Então, você deve esperar até um pouco mais que isso. Pessoal, na cerimônia de posse, o que vai acontecer? Você vai receber a naturalização, tá? Isso aqui torna você húngaro. Esse é o documento oficial. Eu já falei sobre esse documento mais a fundo em outro vídeo, caso você queira saber. Você recebe o seu cartão de endereço. E com esses 2 documentos eu já poderia ir para a Hungria. Tá? Então que isso fique bem claro, eu já poderia ir para lá. Porém, como eu tenho uma quarentena do meu cachorrinho para esperar, eu tenho que ficar no Brasil mais alguns meses, até acertar os detalhes da minha empresa. Eu fiz o que a maioria faz, eu fiz o pedido do passaporte aqui. Aqui é o Rubinha. Nunca tinha aparecido, né? Faz um bloco. Rubinha em homenagem ao professor Ruba. Na verdade, ele não quer nem saber de entrevista, de documento, ele quer saber do ossinho dele, da comida e não interessa, entendeu? Se na Hungria também tiver ossinho, para ele vai estar ótimo também. O passaporte vai levar mais ou menos uns 40, 60 dias para voltar para o Brasil, tá? Porque também é feito na Hungria. Então, assim, eu pedi uma entrega desse passaporte aqui na minha casa, então ele deve estar para chegar daqui um mês. E é isso, pessoal. O passaporte é o grande documento que todo mundo espera, tá? Mas esse passaporte eu poderia requisitar ele na Hungria também, tá? Eu poderia entrar lá e requisitar esse passaporte lá, não teria problema.
porém eu fiz aqui no Brasil porque eu tenho que ficar aqui mais um tempo, então já resolve essa questão, tá? E tem mais dois documentos que estão para vir, tá? Então, ó, cartão de endereço eu já tenho, a minha naturalização, que é o principal, eu já tenho, e o meu passaporte também, que é importante, eu também já pedi. E você tem mais dois documentos importantes, que é a certidão de nascimento e a certidão de casamento, que eu também fiz no meu processo, tá? Esses documentos vão levar aí 2, 3, 4 anos para chegar aqui no Brasil. Na verdade, para chegar na Hungria, porque quando eu estiver morando na Hungria, eu vou mandar um e-mail pro pessoal aqui e pedir para eles trocarem o endereço de entrega. Então, assim, depois de bastante tempo, você tem uma certidão de nascimento e de casamento também para chegar, tá? Essas demoram mais, tá? Ah, Fernando, mas como funciona com a sua esposa e tal? Pessoal, resumindo, tá? No dia da minha entrevista, minha esposa estava presente porque ela precisou assinar o formulário de casamento, porque basicamente eles vão recasar a gente na Hungria, tá? Então ela vai casar comigo uma segunda vez. John Bolland. Cara, casar uma vez comigo já é uma loucura, na segunda, velho. Não sei o que dá essa mulher ter saco pra aguentar, né? Então assim, pessoal, minha mulher ela vai comigo pra Hungria com o passaporte brasileiro, tá? E lá eu vou com a documentação do Brasil traduzida com a minha certidão de casamento. Eu vou entrar com um pedido de residência permanente para ela, tá? A nossa certidão de casamento húngara ela só vai chegar daqui uns 2, 3, 4 anos. Uma questão importante que me perguntam é recorrente sobre esposa, se ela tem direito à cidadania, se não tem. Eu já entrei nesse assunto em outros vídeos mais a fundo, mas eu vou resumir, tá? A minha esposa, por ser casada comigo, que sou cidadão húngaro, ela pode morar em qualquer país da Europa que ela quiser. Ela pode morar legalmente na Hungria. A minha esposa é casada comigo há 7 anos e nós ainda não temos filho, então ela não pode pedir cidadania húngara, tá? Se a gente já tivesse um filho, a regra é a pessoa tem que ser casada com um cidadão húngaro há 5 anos com filho em comum ou há 10 anos sem o filho. Então, se a minha esposa chegar a 10 anos, ou se a gente tiver um filho agora, que é a nossa ideia, ela já pode requisitar a cidadania húngara. Só que ela também passa pelo mesmo processo. Ela faz a entrevista e tudo que eu fiz ela tem que fazer também. Só que ela também vira cidadã húngara. E assim, para ela fica tudo certo. Por enquanto, ela pode residir, tá? Eu peço residência permanente para ela lá. Očanat, falariți vă ce tegnapi, čo programu za samitoge pen bon vagyok, akkor kele boldog karácsones új évet mindenkinek. Csak jóvore találkozunk, mert fogok utazni Floripaba, ahol nagyon jó lesz. Tehát gyerünk Magyarországra jövőre. Hajrá! Igen, tudom, nem beszélek jó magyarul, de azt mondanak ott. Zarude Bushka. Szia!